Olá, boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui em mais um programa Escolas na TV. Somos do Mutirão, meu nome é Daiane, sou professora e diretora do Colégio Mutirão de Farroupilha. E hoje estamos aqui com a presença do cofundador dessa marca, que tem 39 anos de mercado, que é o Mutirão, que é o professor Alex Bareta. Tudo bom, professor? Tudo bem, professora Daiane. Prazer enorme estar conversando com a TV Cidade. E tenho certeza que hoje nós vamos começar a construir um caminho novo, entendendo a educação, principalmente aquilo que lhe deixa muito agoniada, que lhe deixa com muita expectativa, que é o ensino à distância. É verdade, professor. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto bastante importante, que é a educação à distância, que muitas pessoas têm dúvidas, né? Então, com toda essa tua experiência nessa área, né, professor, explica um pouquinho para nós como é essa tendência da educação à distância, como que ela surgiu? Bom, o meu nome é Alex Luiz Bareta. Fui, como tu disseste, Daiane, o aluno número 1 do Mutirão, lá por idos de 80. Esse ano ele completa 40 anos de atividades, com mais de 170 mil alunos que aqui pela Serra já passaram pelos postos de trabalho do Mutirão. E o que eu tenho para te dizer, Daiane, é o seguinte: a educação à distância, ela surgiu ainda em países que tinham um problema de mobilidade. Pós-guerra, principalmente, a gente pegar uma União Soviética, antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era muito, mas muito difícil mesmo conseguir com que o aluno se deslocasse muitas vezes centenas de quilômetros para ter aula. Então, com o advento da internet, principalmente com a integração da informação, esses países começaram a fazer um ensino à distância. Claro, sempre um ensino à distância com muita qualidade, para que o aluno não precisasse de se deslocar, e sim a informação chegar até ele. No Brasil, Daiane, se a gente lembra, pessoas talvez da minha idade vão lembrar o que eu vou dizer, existia dentro dos gibis do Tio Patinhas, do Mickey, enfim, de todo do Walt Disney, existia lá na metade o Instituto Cultural Brasileiro, onde tinha cursos de design, naquela época chamavam de desenho mecânico, desenho técnico. Eu fiz, inclusive, um curso chamado Mestre de Obra, que dava uma qualificação e era um ensino à distância, só que era por correio. Então as apostilas chegavam para nós estudávamos, fazíamos prova, e isso eu estou falando na década de 70. Então no Brasil, tranquilamente, o ensino à distância não é uma novidade, ele já tem mais de 50 anos. A gente pode falar até que era da minha época que a gente via muito. O que tu podes falar um pouquinho sobre o Telecurso 2000, né, professor? Lembra que tínhamos isso naquele período, né? Que não deixava de ser uma educação à distância, né? Então, com o advento da informática, o Grupo Globo, né, através eu me lembro, Telecurso 2000, nos sábados de manhã, ele propiciava as pessoas estudar para prestar as antigas provas da DE. Hoje a gente sabe que são as provas da CRE, Conselho Regional de Educação, aqui na região de Farroupilha, regida pela 4ª CRE de Caxias. Então eles preparavam, era quase como um pré-vestibular, preparava esse aluno para prestar as provas lá por agosto. Também uma iniciativa muito legal, eles enviavam via correio para os alunos o material, eles estudavam nas teleaulas de manhã, no sábado, das 8h30 às 10h30, e preparavam o aluno sim para fazer as provas em nível de Brasil como um todo. Não, e o Telecurso 2000 era algo extraordinário, né? E hoje essa tendência da educação à distância é muito grande, né? E os nossos alunos mesmo, no próprio Mutirão, fazem, né, o EJA à distância, né? Eles têm aula presencial uma vez por semana apenas, que hoje, devido à pandemia, nós estamos em recesso, né? Mas continuam as nossas aulas online. Então, professor, vamos falar um pouquinho para os nossos telespectadores que têm vontade de terminar o ensino médio. Como que está sendo essas aulas online no Mutirão? Como que está sendo a receptividade dos nossos alunos em relação a isso? Perfeito. Tem que ficar muito claro que qualquer instituição de ensino, ela tem que passar, Daiane, por uma autorização do Conselho Estadual para o seu funcionamento. Como é, por exemplo, podemos falar que a UX tem EAD, a Universidade de Caxias tem um campi aqui em Farroupilha, como também tem em Bento, em outras cidades. Nós, no Instituto Cultural Mutirão, a gente também tem esse tipo de autorização do Conselho, mas antes de te responder essa pergunta, eu preciso te responder uma que tu me fizeste nos bastidores, qual seja ela? A qualidade do ensino. O que eu posso dizer?
eu sou testemunha fiel que eu fiz 2 cursos de graduação totalmente presencial, que foi engenharia civil e foi licenciatura plena em física, e depois, agora, recentemente, terminei em 2011, eu fiz o curso à distância pela UBRA em administração. Eu estudei muito mais no sistema em EAD, também era um encontro por semana. Eu nunca vou esquecer, era em Bento Gonçalves, o nosso polo do mutirão de lá. Todas as quintas-feiras à noite nós tínhamos aula e a gente tinha que estudar muito para conseguir vencer aquele conteúdo. Por quê? A gente tem que entender que no EAD, sendo um encontro por semana, elegemos lá a terça, quarta ou a quinta, eu vejo aquilo em aula com o professor, mas depois, nos demais 4 dias, eu tenho que dar conta de toda aquela quantidade de trabalhos, tarefas que o aluno tem que colocar dentro do seu portal. Então, a qualidade, eu posso assegurar, dos 2 cursos presencial que eu fiz e do curso em EAD, eu estudei e me qualifiquei tão igual ou mais no ensino à distância. Então, eu não podia deixar, Daiane, de colocar isso para ti. Da tua pergunta com a pandemia, como está acontecendo hoje? O Conselho Estadual, através de uma resolução do Conselho Federal de Educação, não pode perder o ano letivo. Os alunos, a gente sabe que essa pandemia chegou sem avisar e a gente não sabe quando ela vai embora. Tomara a Deus que a gente, o mais rápido possível, retome as nossas atividades. Mas o que a gente fez? A gente deixou o aluno dentro de uma plataforma. Por exemplo, se na terça-feira o aluno tem aula com a professora Daiane de Língua Portuguesa e Literatura, aqui no Polo, das 7 da noite até as 10 da noite, ele continua tendo, só que ele vai assistir remotamente, ou no mobile dele, ou no computador, ou num tablet. E o Conselho Estadual de Educação, professora Daiane, permite que essas aulas que deveriam ter um encontro por semana, eu quero crer que esse semestre vão ser 100% EAD. Isso é muito importante a gente falar, pegando um gancho nisso que o professor está comentando com a gente, sobre essas aulas online, né? Então, como que ocorre? Os nossos professores estão online no período da aula, né? Então, eles têm um chat de interação em que eles falam diretamente com o professor, então tirando as suas dúvidas em relação ao conteúdo. E isso faz com que haja uma interação entre os colegas, entre o professor. Então, o aluno ele não fica sozinho em nenhum momento, né? O professor está aí naquele período, que ele estaria na aula presencial conosco em sala de aula. Ele está no celular. Ele está lá no seu celular, sentado, concentrado, num chat, falando com a gente e tendo toda a estrutura e apoio dos nossos professores que estão ali naquele período de aula sempre apoiando o aluno, né? Com conteúdos, com videoaulas, com as aulas todas preparadas com maior carinho e atenção para que esse aluno consiga continuar, né? Isso é uma tendência, né, professor? É uma tendência essa educação à distância, né? Eu acredito que essa pandemia, professora Daiane, fará com que todas as instituições de ensino, sem dúvida, tenha que reaprender daqui para frente a organizar melhor o seu tempo de aula. Essa pandemia prova para nós, do Grupo Mutirão, como eu sempre digo, 40 anos a gente completa esse ano, nos próximos meses, mais de 170 mil alunos, que não vai ser igual como era antigamente. Nós melhoramos nas nossas plataformas, nós melhoramos um acesso. Alguns alunos chegaram para mim, como deve ter chegado aqui em Farroupilha, e disseram assim: professor, eu vim cancelar a matrícula. Por que tu vieste cancelar? Eu vim cancelar porque agora não tem mais aula. Eu digo, não, mas vai para casa, entra na plataforma. Entramos na plataforma na própria escola, lá em Bento Gonçalves. Conclusão que esse aluno chegou, nossa, mas realmente, professor, a aula está acontecendo. Sim, ela não está acontecendo fisicamente. Exatamente. Mas o professor está interagindo contigo. A avaliação que ele fazia conosco no final da disciplina, ele vai fazer agora em casa, com autorização do conselho. Com certeza. E eu quero dizer para todo mundo uma coisa muito importante. Eu lia o jornal de Bento Semanário, que é um jornal de grande circulação. Em Bento, desde a pandemia, 2.600 desempregos, professora Daiane. Acredito que não é diferente aqui em Farroupilha. Qual a leitura que eu faço? Bom, se para eu conquistar uma reposição de uma vaga no mercado de trabalho, que agora nós vamos ter uma quantidade muito grande de profissionais já com ensino médio concluído, captando uma vaga que poderia ser desse aluno. Então, o conselho que a gente deixa, pessoal, não é pela pandemia, não parem de estudar.
Se com o ensino médio já é um pouco complexo a gente conseguir a melhora dentro de um campo de trabalho, imagina que agora, daqui para frente, as novas vagas, nós teremos de repente pessoas com o terceiro grau, com faculdade buscando um emprego. É o conselho que a gente deixa. Para quem está estudando conosco, não tem problema nenhum, continua. Eu estou com uma certa dificuldade, muitas vezes eles dizem, a minha empresa me dispensou. Converse com os seus diretores, converse em Caxias do Sul, converse com a diretora Daiane, que está aqui nesse trabalho de mediadora fantástico que ela está fazendo hoje com esse programa, converse com a professora Adriana Bettinelli em Bento Gonçalves, mas não tranque a sua matrícula. Nós estamos compondo uma ideia nova sobre a questão de valores para quem tiver dificuldade, e o convite maior, professora Adriana, é a nossa campanha. Qual seja ela? Volte a estudar. Por R$ 99,00 a primeira parcela. Exatamente. Agora, a partir de hoje, ele pode se matricular nas matérias que estão em andamento e ele só começa a pagar a primeira dia 8 de julho. Essa promoção é muito interessante. E pegando mais um gancho nessa nossa conversa, né, professor? Em relação a essa questão do mercado de trabalho, isso é muito importante, aluno. Falo aqui não somente como diretora da instituição, mas como uma prof e como pessoas que a gente tem interação, muitas vezes nos RHs das empresas, a gente conversa muito nessa área, né, professor? Que com a tua experiência vai poder falar um pouquinho melhor e um pouco mais abrangente nesse assunto, que a tendência né, que as empresas façam sim, com certeza, esse filtro, e que hoje a escolaridade ensino médio é o mínimo que o colaborador tem que ter, né, professor? E é muito importante. Uma outra coisa importante que a gente pode falar para eles, né, professor, para os nossos telespectadores que querem voltar a estudar, é a questão do ensino fundamental. Se tu não terminou o ensino fundamental conosco, não terminou o ensino fundamental no decorrer da sua carreira escolar, né, e tudo mais, você pode vir conosco a ingressar no ensino médio. Vamos explicar um pouquinho para eles como funciona isso, professor? Perfeito. Eu complemento a tua primeira colocação, que eu não posso esquecer que ela é muito pertinente. A maioria das empresas, vamos pegar talvez o maior empregador aqui, que seja de Farroupilha, a Bigfer. A Bigfer hoje, dentro do seu quadro, tem alunos nossos, inclusive alunos no formato de aula dentro da empresa. Nós estamos também autorizados. Qualquer dúvida, a professora Daiane pode explicar para vocês oportunamente, sempre lembrando que estamos na Galeria Merlin, entre a Pinheiro com a República, né? Isso aí. Isso, no último andar. Sempre vai lá, tem um cafezinho gostoso, tira essa dúvida. Eu quero que o EJA venha para dentro da minha empresa. A Bigfer tem turmas lá dentro, perfeito? Exatamente. E o que acontece? A Bigfer não vai contratar mais ninguém daqui para frente, voltando dessa pandemia, que teve uma certa recessão de mercado, se a pessoa não tiver, professora Daiane, o ensino médio. Isso aí. E o que ela tem que aproveitar nesse momento da pandemia? Termine conosco. Alguns perguntam, mas quanto tempo eu demoro para terminar meu ensino médio? É muito relativo. Se ele não tem nada, ele abandonou, agora respondendo a segunda parte, ele abandonou os estudos lá no 5º ano primário, como ele dizia, no 6º ano do primário, que a gente sabe que hoje é ensino fundamental. Eles ainda usam, né, o primário como ensino fundamental e o 2º grau a gente chama agora de ensino médio. Não tem problema, pega seu histórico. Se não tem, nós localizamos o histórico e nós fazemos uma programação. Então, para quem ainda tem o ensino fundamental a ser completo, 1 ano e meio ele termina conosco. Se alguém tem alguma coisa do ensino médio, nós temos que analisar o histórico escolar, que não é nada difícil de conseguir, e nós enquadramos com sempre aquele lembrete. 1 encontro por semana. É a terça-feira? É a terça-feira. Então ele terá aula das 18h40 até às 22 horas. Mas não pare jamais. Mas eu tenho, uns dizem muito para nós, eu tenho 50 anos de idade e eu já estou parado há 28. Não tem problema nenhum. Não é demérito de ninguém ter parado. A gente sabe que parou porque teve que ajudar a família no trabalho, ele parou porque ele trocou de cidade, ele parou porque a empresa que ele trabalhava era muito insalubre, ele não tinha a mínima condição de terminar o ensino médio regular, aula todas as noites, não há problema nenhum. Isso não é demérito nenhum, ele vai terminar conosco e vai ter um certificado de conclusão do ensino médio igual como se fosse um aluno. Eu vou chamar uma escola muito grande, pública aqui, o Santiago, né? Isso aí. Caminhos de Caravaggio, Santiago, aquela escola. Isso aí, exatamente como um aluno que concluiu os 3 anos do Santiago. Mas o importante
ele está a um passo de entrar na universidade. Exatamente. Por que ele não pode pensar em fazer um curso técnico? Porque todo curso técnico, professora Daiane, ele tem que ter o ensino médio completo. Exatamente. Então, antes dele fazer um curso técnico, nós também teremos aqui, como fomos agora autorizados, e essa notícia é muito boa e fica para toda a comunidade Farroupilha e em torno, o curso técnico de enfermagem Bento Gonçalves, na nossa unidade. Queremos trazer para 2021, e já estamos aqui, trazendo em avant-première para vocês, que também vamos buscar a autorização de funcionamento. Agora, claro, um curso técnico como de enfermagem, professora Daiane, aí tem que ser todas as noites e presencial durante 2 anos. Mas é uma oportunidade. Hoje, a gente viu pela pandemia quão importante é um profissional da área técnica já estar formado, seja ele técnico ou graduado. Terminar o ensino médio é seguir a carreira dele, é poder migrar para um curso técnico. Nós tivemos alunos em Caxias que foram e concluíram cursos importantes como medicina, tendo feito o antigo supletivo, atual educação de jovens e adultos. Então o convite é, nunca pare. Se a vida, em algum momento, atrasou a tua caminhada normal, que a gente fala do ensino regular, agora é a hora de recuperar isso aí. Independente de sexo, idade e de grau de escolaridade. Exatamente. Claro, há um regimento escolar. Precisamos olhar o histórico escolar. Então, esse convite a gente faz para todo mundo. Não tem idade para terminar e concluir seu ensino médio. Isso, só deixando claro, né, professor, quanto à questão da idade, né, que tem que ser de maior, né, de ser acima de 18 anos para ingressar, então, para terminar com o eixo supletivo. Isso é uma lei, enfim, estadual, né, que não é uma coisa do mutirão, mas acima de 18 anos, então, para ingressar conosco no ensino médio. E dando ênfase a isso que o professor colocou aqui para nós e que vai dar mais continuidade nesse assunto, a questão da nossa plataforma do Moodle. Para você que muitas vezes tem dúvida, né, que faz muito tempo que está fora da escola, não sei mexer no computador, não sei mexer no celular. Então, assim, a nossa plataforma é muito dinâmica, né, professor? É uma plataforma fácil de acessar. E o que é importante, nós estamos na escola para te auxiliar. Né? Então temos lá na escola, tá comigo, que sou a Dai, que todo mundo me conhece, sabe? Vem falar comigo diretamente, faço a parte pedagógica. Caxias nós temos as coordenadoras pedagógicas, Bento nós temos a direção, que é a Adriana Bettinelli, que está lá, tem as nossas coordenadoras pedagógicas também. Então essa plataforma ela é de muito fácil acesso, o aluno pode fazer pelo mobile, pode fazer nos nossos laboratórios de informática. Então a plataforma ela não é nenhum monstro, né, professor? Vamos falar um pouquinho do Moodle para eles entenderem. Perfeito. Que ela é super tranquila, né, de acessar, né? Perfeito. Nós sabemos que hoje o tempo é o maior inimigo do aluno. Então muitas vezes ele está dentro de um transporte coletivo, ele com o seu celular, ele consegue entrar dentro da plataforma e responder a pergunta que a professora, hoje é quinta-feira, por exemplo, que a professora Daiane, na aula de terça-feira, colocou para ele. Ele responde aquilo ali, dá um enter e automaticamente já tem parte da nota. Veja, o aluno que ele vai para a escola, esse contato que ele tem conosco uma vez por semana, é para ele tomar aula, conhecimento, aquilo que a gente tem que de fato ministrar. As avaliações são todas elas externas à aula. Então não é demais, nunca é demais conhecer novas tecnologias. Tem uns que dizem assim, mas eu sou aquela pessoa que não consigo ler um jornal, professora Daiane, se não tiver papel. Não tem problema nenhum. Esse semestre estamos introduzindo novamente as apostilas. São 3 apostilas. Etapa 1, que corresponde ao primeiro ano do ensino médio, etapa 2, o segundo ano, e a etapa 3, o terceiro ano, todas as disciplinas. Então, para aquele aluno que não gosta, tem uma certa dificuldade, ele é ainda aquele de manusear papel, tudo aquilo que o professor ministra na aula também estará na apostila. Ora, com isso, professora Daiane, com isso, todos os nossos telespectadores, não há motivo nenhum da pessoa ficar assim, meu Deus, eu não vou estudar porque eu não consigo entender a tecnologia. Como a professora Daiane falou muito bem, não tenho computador em casa, não tem problema. Posso chegar de manhã na unidade, de tarde, meia hora antes da aula referida, vai ter um monitor, vai ter alguma pessoa que vai dizer, entra por aqui. Em casa, hoje, nós sabemos que muitos pais, eles deram um ensino até superior aos filhos e agora voltaram a estudar. Que coisa bacana. Muito interessante. Principalmente a mulher que sempre ficou tão marcada numa sociedade que ela tinha que
trabalhar fora, dar conta dos filhos, quando chegava em casa aquela carga dobrada. Exatamente. Hoje ela pode voltar a estudar. Tanto é que nós temos muitas mulheres de idade, uma certa idade, bem fora do plano de normalidade de idade, voltando a estudar. Porque é um sonho dela concluir o ensino médio. Filhos, engenheiros, advogados, médicos, e a mãe agora se graduando com 60, 65, 70 anos de idade. Até já tivemos alunos concluindo o ensino médio. O convite a gente provoca, e é realmente, né, professor Adriano, é para provocar. Não pare. Não pare de estudar nunca. O mundo já é complexo com essa tecnologia toda que a gente tem. Imagina sem o conhecimento para a gente poder abordar. Pegamos hoje uma criança de 5 anos, a Dai tem os filhos pequenos, eles pegam um celular, eles manuseiam 10 vezes mais facilmente que nós, que ainda viemos de uma escola sentadinho com quadro negro, né, a lousa e tal. Essa geração é uma geração muito dinâmica. Então a gente convida todos, estudem para nós chegarmos perto deles. Essa é a tendência mundial. É uma tendência mundial, como tu falaste, né, professor? E o Mutirão está sempre ligado nessas tendências, né? A gente está tentando sempre arrumar essa plataforma para ser algo fácil acesso aos nossos alunos, né? E é muito importante a gente também chegar nesse assunto da tendência tecnológica, né? Por que é importante o nosso aluno terminar o ensino médio em função dessas plataformas? Porque hoje qualquer universidade de ensino superior, qualquer curso técnico vai abranger essa plataforma. E daqui a pouco no trabalho, naquela vaga de emprego que você quer tanto, vai pedir que você aprenda as tendências tecnológicas. E o Mutirão dá primeiro passo a você ensinando essa plataforma, né, professor? E falando algo muito importante aqui que o professor vai conseguir nos colocar aqui com a sua expertise, né? Que é a questão da nossa disciplina de TI para o mercado de trabalho. Gente, essa disciplina a gente colocou na nossa grade curricular, né, professor, com essa tendência tecnológica. Então foram planos e planos que você vai explicar para nós agora, foram reuniões pedagógicas, até chegar então ao credenciamento dessa disciplina, né, professor? Fala um pouquinho para nós sobre ela. Perfeito. A cada 2 anos, uma instituição de ensino como a nossa tem que recredenciar a sua unidade master, que é a nossa de Caxias. A gente olhou a grade que nós tínhamos, foi em outubro do ano passado, que vencia esse prazo de recredenciamento, que é normal para todos. Nós resolvemos olhar o mercado, de tal sorte que a gente criou uma disciplina chamada TI, Tecnologia de Informação para o Mundo do Trabalho. Hoje nós sabemos que muitos alunos que ingressam dentro do Mutirão para concluir o seu ensino médio, eles não sabiam utilizar o Word. Eles não sabiam identificar dentro das redes sociais o que era uma coisa fake ou não. Eles não sabiam usar uma planilha eletrônica chamada Excel. Eles não conseguiam montar um currículo vitae. Então o que a gente fez? Criou essa disciplina, e essa disciplina tem um diferencial. Ele sai dessa disciplina, tanto da etapa 1 como na 2 e na etapa 3, aquilo que eu expliquei um pouco antecipadamente, que cada uma corresponde a um ano do ensino médio. Essa disciplina ela acontece nas 3 etapas, com um grande propósito: o aluno sai de lá certificado. Ele sai de lá com um certificado que ele teve noção de todo o pacote, vamos fazer um pouco de propaganda para Microsoft, o pacote MS Office, ou seja, ele vai poder navegar razoavelmente bem no Word, no Excel, no PowerPoint, que é vamos chamar assim, um programa que ensina ele a fazer apresentações. Exatamente. Ele não sai mais uma pessoa ignorante dentro do mundo da informática. Por quê? Como a professora Dai falou muito bem, muitas vezes ele vai ser apresentado a uma máquina dentro da empresa, uma máquina que custou $2 milhões, toda ela automatizada. Exatamente. Ele vai para o Senai fazer um curso de CNC, comando numérico computadorizado, e ele não tem a mínima noção de informática, não pode. A empresa vai dizer: seu Alex, o senhor é o aluno, mas eu não vou lhe colocar à frente desse equipamento, porque o senhor não tem a mínima condição de entender um pouco da informática. Esse é um dos motivos, e é um diferencial, professor Daiane, que é a única instituição da região que colocou essa disciplina justamente pensando no mundo do trabalho. Ele não pode sair só com conhecimentos de física, química, matemática, biologia, português,
as demais disciplinas, ele precisa ter um conhecimento, no mínimo, do que o mundo da informática tem a facilitar a sua vida. Isso é muito, muito importante a gente trazer essa discussão e mostrar para o pessoal o quanto a gente está preocupado, não é apenas um certificado, né, professor, e sim o quanto a gente está preocupado de colocar profissionais qualificados no mercado. Então o Mutirão tem essa missão, é uma missão da instituição, né, professor, trazer pessoas para o mercado de trabalho com qualificação e que possa dizer assim, eu terminei o meu ensino médio, tive os primeiros passos da tecnologia com essa disciplina. O que é muito interessante, que provavelmente em outra oportunidade a gente vai trazer aqui profissionais, professores nossos que dão essa disciplina, que ministram essa disciplina na instituição, e os projetos que eles vêm fazendo com o intuito de que o aluno possa e também fazer algo muito importante, que hoje é a comunicação através do Outlook, do e-mail dentro da empresa, e muitas pessoas não sabem, não têm acesso. Perfeito. Ou nunca chegaram. Então a gente tem aulas remotas relacionadas a isso. Ou, por exemplo, a TI também nos ajuda a fazer o que? Analisar gráficos, que hoje é muito importante a análise de gráficos, para saber como é que está a produtividade, né, do colaborador. Daqui a pouco um colaborador quer ter um cargo diferenciado, quer estar num cargo de gestão, ele tem que saber analisar os gráficos, né? Então a gente também está partindo para essa que já é para a etapa 3, claro, o aluno já está bem instruído, já aprendeu Word, Excel, Outlook, e aí ele passa para uma etapa 3 e aí ele passa para uma análise de dados. Isso também é muito importante. Por exemplo, né, professor, hoje os gráficos apresentam muito pra gente na internet. Para tomadas de decisão. Isso, e como que tá a situação em relação à pandemia? São tudo gráficos, né? São tudo gráficos, os dashboards que falam, né? Então, tudo isso o aluno vai aprender nessa disciplina, a como ele pode analisar e ter um mapeamento básico desses dados que ali... E não vai ser mais apenas um gráfico que eu olho e ponto, né? Então, eu agradeço muito, muito a oportunidade de estarmos aqui, então, na TV Cidade, no programa Escolas na TV. Agradecemos ao professor Alex, sócio proprietário do Mutirão, do Centro Educacional Mutirão, e também um grande professor que está à frente aí dessa grande instituição. Obrigada, professor, boa tarde a todos, e convido a conhecer o Mutirão e o EJA. Agradeço e estamos sempre à disposição. Muito obrigado.